Capítulo 8. Tempo psicológico. Mais sobre estados de transe. Experimentos para você. Nossos experimentos. Características da consciência. Muito pouco se sabe sobre as características da consciência em qualquer nível. A consciência certamente varia em grau. Às vezes estamos mais conscientes do que em outras, e o foco de nossa atenção parece mais intenso. Temos a sensação de estarmos mais vivos do que o normal quando estamos sob o estímulo de uma emoção forte, como amor ou ódio. Ocasionalmente, uma emoção é tão poderosa que parece nos arrastar. Esquecemos de nós mesmos por um momento. Quando isso acontece e o eu egoístico é elevado, então que parte de nós é que experimenta a consciência intensificada? Em nosso estado consciente comum, não estamos cientes de todos os aspectos de nós mesmos ou de nosso ambiente de forma alguma. Geralmente, no entanto, estamos razoavelmente atentos aos estímulos físicos. Ouvimos o que os outros dizem. Não. Ouvimos internamente, com nossos ouvidos, nosso próprio batimento cardíaco. Nossos sentidos nos orientam para o mundo material. Eles são direcionados para fora. Nossos olhos olham para objetos e outras pessoas. Eles não olham para dentro, organicamente falando. Nosso estado comum de consciência, portanto, pode ser caracterizado como extrovertido. A parte de nós que está tão absorta com objetos e ambiente físico é o ego. Ele pensa e raciocina, olha para fora e interpreta o que vê. É este, então, o limite de nossa consciência? Dificilmente. Se assim fosse, estaríamos sempre completamente inconscientes durante o sono, sem sonhos. Cada noite seria um nada sem lampejos de identidade. Se o ego fosse a única parte consciente de nós, então, quando o ego dormisse, cada sono seria uma pequena morte, sem memórias de sonhos. Ao acordar, não teríamos nenhuma garantia de que existimos como nós mesmos durante a noite. Nosso estado, comum de consciência, também é caracterizado por um senso regulador de tempo. Mas nem todos os estados de consciência são assim caracterizados. Você provavelmente pode se lembrar de inúmeras ocasiões em que você esqueceu o tempo, e enquanto você estava bem acordado. Durante algumas instâncias, você provavelmente estava tão envolvido com o que estava acontecendo que você se esqueceu de si mesmo. O que você esqueceu, novamente, foi o ego, o eu egoístico, que está tão preocupado com a medição do tempo. No entanto, você certamente estava consciente. O ego tenta se separar de todo o resto da realidade. Mas quando estamos sob a influência de uma emoção forte, esquecemos de nos separar. Esquecemos o ego. Quase nos tornamos o que sentimos. Experimentamos a realidade diretamente, tão diretamente que tal experiência pode ser perturbadora. Sentimos que perdemos o controle, como quando cedemos à raiva. No entanto, quando cedemos à alegria, não sentimos que perdemos o controle, mas ganhamos liberdade. Em ambos os casos, o ego é momentaneamente deixado de lado, enquanto experimentamos emoções vívidas. O resultado, curiosamente, é uma consciência intensificada. Aqueles de vocês que gostam de dançar saberão o que quero dizer. Quando você se solta, cede à música, você se vê dançando muito melhor do que dançaria se você se reprimisse. Você está em um estado de consciência intensificada muitas vezes quando você dança de tal maneira. Seu corpo parece executar a dança sozinho. Você está muito absorvido em dançar para considerar o tempo ou para estar ciente do eu que dança. Você também pode estar em um estado de transe, um período de maior concentração, e um que é geralmente aceito pela sociedade e por você mesmo. O estado de sua consciência enquanto você dança é bem diferente do que era antes, enquanto você se preparava para sair à noite. Primeiramente, enquanto dança, você experimenta uma sensação de liberdade. Mas liberdade de quê? Ou para quê? Liberdade da separação de seus próprios sentimentos, pois o ego sempre separa você do que você sente até certo ponto. Caso contrário, você não teria proteção contra a raiva e o ódio, e de suas próprias reações a eles. Mas ao protegê-lo, o ego também lhe nega a experiência completa da alegria ou do amor, e assim estabelece barreiras que você não precisa. Um ego que é muito rígido impedirá a plena apreciação de qualquer emoção e tornará a vida muito monótona, de fato.
É necessário que ensinemos o ego a ser flexível, para que ele possa nos dar o suporte necessário e ainda nos permitir liberdade, pois, assim como o ego estabelece barreiras entre nós e nossas emoções, ele também limita nossa consciência em outras áreas. Ele se recusa a aceitar percepções que não fazem parte de sua própria ideia de realidade. Isso se deve em parte ao nosso sistema educacional. Nós educamos a intuição para fora de nossas crianças. Ensinamos a elas que a realidade está fora de si mesmas inteiramente. Desencorajamos quaisquer percepções de dentro, a menos que sejam imediatamente práticas em termos físicos. Nossa própria concepção de realidade é severamente limitada como resultado. Nós treinamos nossos egos muito bem. Podemos remediar a situação. Podemos lentamente ensinar o ego a aceitar experiências internas, mantendo ainda suas funções reguladoras. Podemos, muito simplesmente, começar a olhar para dentro. Podemos desviar nossa atenção da realidade física de vez em quando e explorar livremente o ambiente interior, o eu interior. Podemos aprender a concentrar ou focalizar nossa consciência dentro de nós mesmos e descobrir todas as potencialidades que estão dentro do eu. Podemos perceber porções daquela realidade que existe independentemente da aparência dada a ela, por nossos próprios sentidos físicos, e nos permitir tomar consciência de percepções extrasensoriais que geralmente são bloqueadas pelo ego. Para fazer isso, devemos alcançar uma liberdade maior do que a que nos permitimos anteriormente. Tal concentração intensa pode ser chamada de estado de transe profundo. Não deixe que o termo o confunda, no entanto. Estamos meramente falando de várias direções em que a consciência pode se voltar. Você nem precisa usar a auto-hipnose se preferir não fazê-lo. Com o que estamos preocupados é com a concentração interior. Queremos desviar o olhar de objetos físicos por um tempo. Os termos usados não fazem diferença para a experiência básica ou para os resultados. Aliás, nosso estado de consciência cotidiana também pode ser considerado um transe. Estamos presos à realidade física, excluindo todo o resto. Toda a nossa atenção é capturada. Estamos mais intensamente concentrados no mundo da vida cotidiana do que jamais podemos estar quando tentamos voltar nossa consciência para dentro, em direção a fenômenos psicológicos e mentais. Estamos tão fixados na realidade física que temos medo de desviar nossos olhos por um momento, como se ela não estivesse lá quando voltássemos. No entanto, esse próprio universo físico depende do estado interior do nosso ser. Nossas ideias e intuições devem existir primeiro, antes que possam ser tornadas práticas e receber existência objetiva. Aqueles de vocês que são aventureiros e também razoáveis, que são intuitivos e também lógicos, que são curiosos e também cautelosos, podem aprender muito aprendendo a mudar sua consciência da realidade externa para a interna. A esta altura, através de seus próprios experimentos, você já deve ter se convencido da existência de percepções extrasensoriais em geral. Você deve ter reconhecido algumas instâncias disso em seus próprios sonhos. Se seguiu minhas instruções, seu ego já se expandiu até certo ponto. Ele é menos rígido, mais flexível. Talvez você esteja pronto agora para dar um passo adiante. Uma breve revisão é necessária aqui. Deixe-me repetir novamente que nossos sentidos físicos distorcem a natureza da realidade e, de fato, limitam nossa percepção dela em um grau considerável. Se existe uma realidade objetiva, independente do observador, então não acredito que seja uma realidade de matéria física. O eu interior não é limitado em sua percepção pelos sentidos. Ele pode perceber essa realidade básica, e é possível que percepções extrasensoriais sejam apenas vislumbres dela. Podemos mudar o foco de nossa consciência e, assim, nos permitir tomar consciência de realidades que não são acessíveis aos sentidos. Telepatia, clarividência e sonhos precognitivos podem ser apenas aspectos de uma habilidade perceptiva maior que reside inerente à personalidade humana. Neste capítulo, consideraremos as maneiras pelas quais podemos voltar nossa atenção para dentro, a fim de ampliar o escopo da consciência. Os experimentos exigem autodisciplina e bom senso.
eles não exigem treinamento ou educação especializados. Eles exigem objetividade, equilíbrio psicológico, intuição e um senso de admiração. Mas todo empreendimento valioso exige essas especificações. Uma exploração da realidade interior exige, acima de tudo, a coragem de olhar para si mesmo, para aspectos de sua própria consciência que você ignorou no passado. Primeiramente, acreditamos que percepções extrasensoriais acontecem por si mesmas sob certas condições. Não conhecemos todas essas condições, mas conhecemos algumas delas. Essas percepções frequentemente aparecem quando estamos sob a influência de alguma emoção poderosa, ou quando estamos completamente relaxados e receptivos, e a mente consciente é direcionada para outro lugar. Em outras palavras, a PES, percepção extrasensorial, frequentemente se mostra quando não estamos preocupados com o ego. Quando estamos emocionalmente excitados, o ego se solta até certo ponto. Quando estamos relaxados, ele também afrouxa sua aderência e não está preparado para a ação. Como queremos desenvolver nossas habilidades, tentaremos provocar esse estado natural espontâneo de liberdade interior, de propósito para uso conforme necessário. Tentaremos fazer isso não agitando nossas emoções, embora esta seja uma maneira menos eficiente, mas relaxando o ego e voltando nossa atenção para dentro. Aqueles de vocês que estão usando a auto-hipnose podem induzir um estado de leve transe como sugerido anteriormente. Em seguida, assegurem a si mesmos que vocês podem aprofundar o transe e dar total concentração à realidade interior. Repitam isso várias vezes. Sempre digam a si mesmos que vocês sairão do estado de transe quando quiserem, na contagem de 3, ou dentro de um período específico de tempo. Novamente, a única possibilidade aqui é que vocês possam cair no sono natural. Sugiram que vocês agora são capazes de estender sua consciência e expandi-la. Então, não façam mais sugestões. Aqueles de vocês que estão usando relaxamento simples em vez de auto-hipnose devem simplesmente relaxar completamente como nos exercícios anteriores. Estejam relaxados e receptivos, mas ao mesmo tempo voltem o foco de sua consciência para dentro. Estejam mentalmente alertas, mas quietos. Deixem sua mente em branco. Isso simplesmente significa que o ego não a está preenchendo com seus próprios pensamentos. Não há limitações para sua própria consciência interior. Não há limitações reais para o eu, basicamente, embora hajamos como se houvesse por razões práticas. Tentem sentir seu relacionamento com o universo como vocês o conhecem. Não pensem sobre, mas sintam, o que quer que vocês experimentem enquanto estiverem tentando este experimento. Independentemente do método que vocês estiverem usando, vocês devem atingir uma concentração interior mais intensa do que aqui vocês tiveram para os experimentos listados nos capítulos anteriores. Pode haver uma ausência quase completa da sensação de tempo passando. As experiências das quais vocês estão cientes podem parecer existir em uma dimensão própria. Vocês podem sentir uma leveza física. Vocês podem ver algumas imagens tão claramente que vocês pensam que seus olhos estão abertos. Nas primeiras vezes que isso acontecer, vocês provavelmente serão tentados a abri-los, como eu fui. Mais tarde, vocês tomarão a vivacidade de tais imagens como garantida quando elas ocorrerem. Normalmente, quando vocês fecham seus olhos, há escuridão atrás das pálpebras. Quando vocês estão se concentrando internamente, no entanto, a área escura usual pode de repente se encher de luz tão brilhante ou mais brilhante que a luz do dia. Pode durar um pouco ou pode simplesmente piscar esporadicamente. Vocês podem pensar que o sol acabou de sair se for um dia escuro, ou que alguém acendeu a luz no quarto. Às vezes, vocês podem experimentar uma sensação de vibração. Seth chama essa condição de maior concentração interior, de um estado de tempo psicológico, no qual a consciência está livre das limitações físicas usuais impostas a ela. O tempo do relógio, como o conhecemos, não é mais uma realidade. O tempo do relógio é uma realidade que deve ser manipulada pelo ego. Ele se torna inexistente para todos os efeitos práticos quando contornamos o ego em um grau considerável. Algumas sensações físicas muito definidas, no meu caso,
parecem servir como sinais para percepções extrasensoriais sob essas condições. Robert não experimenta essas sensações em particular, então não parece que elas sejam condições necessárias para a percepção extrasensorial em geral. As mais vívidas de minhas experiências sempre foram precedidas por tais sentimentos. Uma sensação cinética de ser rapidamente tocada na cabeça inicia incidentes de viagem, como o que foi relatado anteriormente neste livro. A sensação é definida. Uma vez minha cabeça balançou para frente e para trás, o toque foi tão intenso. No entanto, nunca houve dor envolvida. Eu realmente não acreditava que alguém estivesse me batendo na cabeça. Nem eu tinha hematomas para mostrar. O som também está conectado a isso. A única coisa com a qual eu poderia compará-lo seria o som interno que poderia acompanhar um ajuste quiroprático de alguma severidade. Para mim, um estático muito alto parece preceder experiências que têm a ver com o som em geral, como aquelas em que vozes estão envolvidas. Aqui está um exemplo de meus registros de tal incidente. Citarei a entrada exatamente como foi escrita, imediatamente após a experiência, pois é bastante difícil parafraseá-la. Eu me deitei para tentar o tempo psicológico. De repente, da sala de estar veio o som de estática. Era bem alto e inconfundível. Havia um som semelhante a uma voz. Também. Fui tentada a me levantar e ver se eu havia deixado o rádio ligado, mas eu tinha certeza de que ele estava desligado. Então, lembrei-me de que o mesmo tipo de coisa aconteceu na semana passada. Eu ouvi estática e, em seguida, orquestração. No entanto, quando verifiquei, descobri que o rádio estava desligado. Nunca assistimos televisão durante o dia, mas verifiquei para ter certeza e o aparelho também estava desligado. A orquestração continuou. Não pareceu vir de fora da minha cabeça dessa vez, mas foi definido. Então, quando ouvi a estática hoje, não me levantei, mas continuei com meu experimento de tempo psicológico. Eu me coloquei em um estado de leve transe. Então, por impulso, perguntei mentalmente: o que há de errado com o pescoço de LG? Visitando um amigo na noite anterior, LG reclamou de desconforto em sua garganta. Instantaneamente, ouvi o seguinte em uma voz alta e impaciente: o que você quer dizer com pescoço? É uma língua ruim que está causando o problema. Parecia que eu captei as palavras com meus ouvidos do meu ambiente externo. Elas não pareceram, desta vez, vir de dentro da minha cabeça. Era como se um rádio tivesse sido ligado de repente, excessivamente alto, bem ao meu lado. Havia aquela estática, estrondosa e a voz alta. A voz era de um homem, pesada e exasperada. Eu pulei como qualquer um faria quando um ruído repentino soa ao seu lado. Instantaneamente, abri meus olhos. Eu estava sozinha. Lembrando-me da estática anterior, corri para verificar o rádio e a televisão. Ambos estavam desligados. Infelizmente, LG não mora nesta cidade. Demorou mais de um mês até que o vimos novamente. Sua garganta não o incomodava mais. Ele não tinha consultado um médico. Não havia como saber se uma condição da língua havia causado sua dificuldade. Esta experiência é uma de várias em que a estática precedeu o incidente e também formou o fundo do próprio evento. Às vezes, a estática se torna cinética, pois parece se originar dentro de mim mesma. De alguma maneira estranha, ela então se mistura com a sensação física real. Robert e eu ambos tivemos certeza subjetiva de que deixamos nossas imagens físicas durante alguns de nossos experimentos com o tempo psicológico. Robert, uma vez, se sentiu subir de seu corpo através da região do peito. Até que mais experimentação seja conduzida, tais experiências subjetivas levantam mais perguntas do que respondem. Ao todo, uma sensação de liberdade e bem-estar, mais uma ausência de senso de tempo, provavelmente caracterizam o tempo psicológico mais do que tais incidentes incomuns. Alguns desses experimentos nos fizeram acreditar que a ideia do corpo astral não é tão descabida quanto pode parecer a princípio. Robert tem estado subjetivamente convencido de que seus braços estavam cruzados em seu peito, quando ele sabia que seus braços físicos estavam ao seu lado. Ele, de um canto do quarto, olhou para sua própria imagem física. Em pelo menos uma ocasião,
Senti como se estivesse deixando minha imagem. Resisti e não o fiz. A sensação de toque na cabeça me avisa que algo incomum está prestes a acontecer, e isso leva a uma pergunta interessante. É possível que essas sensações de sinalização possam ser dispositivos de alerta configurados por meu próprio ego, em vez de sensações que desencadeiam tais experiências? Há também outra característica que parece fazer parte da consciência do tempo psicológico. Chamamos isso de êxtase, embora não gostemos do termo. É uma sensação emocionante, definida, bastante vívida, acompanhada às vezes por uma sensação de leveza e uma expansão da consciência. Varia em grau de uma agradabilidade generalizada que é mais forte do que qualquer sensação usual de bem-estar. Há um sentimento definido de alegria e unidade com a realidade como um todo. É muito fácil rotular tais experiências como alucinações ou dizer que são simplesmente os resultados de sugestão ou imaginações sobrecarregadas. Para começar, não sabemos o suficiente sobre alucinações nem sugestão. Eles são apenas palavras que descrevem experiências nas quais nos recusamos a olhar muito profundamente. Sabe-se que, sob certas condições, bolhas podem se formar na carne humana como resultado de sugestão. Eu mesmo fiz dores de cabeça desaparecerem em minutos depois que elas começaram a me incomodar, através de sugestão. Embora eu não possa provar a próxima afirmação cientificamente, já que a situação estava longe de ser científica, estou convencido de que impedi a formação de bolhas em minha mão, após uma queimadura grave, através de sugestão. A sugestão deve ser de natureza mais poderosa e substancial do que geralmente se supõe, se ela pode ter tais efeitos sobre o sistema físico humano. Também é altamente ridículo chamar alucinações de irreais. Elas podem não ter realidade física. Isso não significa que elas não tenham realidade dentro de dimensões que são tão legítimas e tão reais. Elas podem parecer ser distorções da realidade física, mas a própria realidade física é altamente distorcida pelos sentidos. É até possível que as alucinações, em alguns casos, se aproximem mais da realidade básica do que percebemos. Pode-se também lembrar aqui que a filosofia cristã, assim como o pensamento oriental, há muito tempo mantém a existência de um eu ou alma, que era basicamente independente da matéria física. Nessas circunstâncias, parece que a religião teria muito a ganhar e pouco a perder ao realizar suas próprias investigações. Talvez ela pudesse provar como fatos muitas ideias que nunca tentou testar em qualquer base lógica. Ocasionalmente, é considerado um sinal de sofisticação zombar da possibilidade de corpos astrais, clarividência, telepatia ou percepções, extrasensoriais em geral. Mas embora seja verdade que neuróticos às vezes são atraídos por tais interesses, também é verdade que investigações extensivas dessa natureza exigem autodisciplina e objetividade e persistência, habilidades, geralmente ausentes em temperamentos neuróticos. Nem o campo dos fenômenos psíquicos é o único campo, de forma alguma, que atrai personalidades desequilibradas. Religião, as artes, política e psicologia são apenas algumas das áreas para as quais os neuróticos acorrem. O rótulo supersticioso também é às vezes atribuído à investigação psíquica em geral. Que se lembre que a ciência médica está agora descobrindo novos medicamentos maravilhosos o tempo todo, muitos deles baseados nas crenças supersticiosas do passado. A física também está chegando bem perto de antigas ideias sobre a natureza não confiável da realidade física. Superstições sem base existem. Alguns neuróticos são propensos a serem crédulos. Mas nem todas as superstições são sem base. E nem todos os neuróticos são crédulos ou atraídos por teorias charlatãs. Esse tipo de raciocínio nos envolve em uma espécie de lógica de culpa por associação infeliz que impede muitos homens qualificados de trabalhar no campo dos fenômenos psíquicos. Aliás, muitos escritores e artistas são neuróticos, mas muito poucas pessoas questionam seriamente a natureza legítima da literatura ou da arte. Muitas personalidades neuróticas contribuíram muito para o conhecimento humano em seus próprios campos de esforço, mas na área da PES, como em outras áreas, devemos manter a mente aberta e avaliar teorias e hipóteses com base em sua possível validade, e não em outras considerações mais emocionais. Existem, no entanto, muitas perguntas envolvendo fenômenos
psíquicos que devem ser respondidas, e muitas perguntas que ainda estão esperando para serem feitas. Algumas experiências podem ser verificadas e sua validade comprovada para todos, exceto aqueles cujos preconceitos continuamente os fazem bloquear novas ideias. Outras experiências são, ou parecem, impossíveis de verificar de qualquer maneira, real, mesmo enquanto são evocativas o suficiente para sugerir que mais do que a pré-fabricação subconsciente está envolvida. A seguinte experiência de Robert é um desses incidentes. Ocorreu durante um experimento de tempo psicológico, e o seguinte é citado diretamente do relato que ele escreveu em seu caderno. De repente, eu estava diretamente acima de um carro estacionado, um tipo mais antigo de sedã cinza arredondado. Eu estava olhando para o topo deste carro velho, e para um homem jovem e magro com uma camisa branca, cujas mangas estavam enroladas até os cotovelos. Ele circulou o carro rapidamente enquanto eu observava. "Ei", eu disse, "o que está acontecendo aí embaixo?" Ele olhou para mim. Ele pareceu me ver muito bem e não pareceu surpreso. Ele apontou para o carro. "Há um homem lá dentro", disse ele. Algo está terrivelmente errado com ele. O homem com quem eu estava falando tinha cabelos castanhos grossos e constituição física magra e musculosa, uma boca larga e generosa e uma mandíbula quadrada. Agora ele parecia muito preocupado. Enquanto ele falava comigo, eu parecia vê-lo sozinho em uma tela, cortado na cintura pela própria tela. O resto da tela estava em branco, e sua figura era bastante pequena em relação ao tamanho dela. Cada vez que ele falava, ele parecia se inclinar para a frente na tela do canto inferior direito. "Você pode me ver?" eu disse. "Oh, claro. Eu posso te ver", disse ele. "Qual é o seu nome?" "Meu nome é George Marshall", disse ele. "Que cidade é esta?" "Onde você mora?" eu perguntei. Ele deu uma resposta clara, mas eu não consegui lembrar o nome da cidade, apenas o nome do estado, que era Louisiana. De alguma forma, pensei que estávamos no canto nordeste do estado. As coisas começaram a ficar nebulosas, como se eu estivesse tendo problemas para me concentrar na situação. Quase desesperadamente eu disse: "Meu nome é Robert Butts. Eu moro em Elmira. Você vai me escrever?" Não me lembro de ter dado meu endereço. O homem disse que tentaria entrar em contato comigo. Nesta experiência, Robert estava muito consciente da importância de tentar estabelecer contato com o homem envolvido. Nunca mais ouvimos falar de George Marshall, no entanto. Robert não estava dormindo. Este foi um evento de vigília. Mais tarde, Robert olhou para o mapa, esperando encontrar o nome de uma cidade na Louisiana que refrescasse sua memória. Havia várias cidades no canto nordeste do estado cujos nomes pareciam familiares, mas nada de definitivo saiu disso. Ele não conseguia lembrar o nome da cidade. Não importava o quanto tentasse. É possível que o incidente tenha sido uma fabricação subconsciente, mas nenhum de nós acredita que tenha sido. Também é possível que Robert realmente tenha visto um homem chamado George Marshall. Um George Marshall que também não se lembrou de muitas das partes pertinentes da conversa por causa das circunstâncias. Até que tal homem possa ser comprovado que existe. Um homem com o mesmo nome, um homem que pudesse dar evidências de que ele estava ao lado de tal carro no dia preciso em questão. Então não podemos dizer que a experiência foi definitivamente extrasensorial. Da mesma forma, no entanto, ninguém pode provar que um George Marshall não estava naquela situação específica naquele dia específico, parado perto de um carro velho em que um homem estava doente. Também não pode ser provado, portanto, que a experiência não foi legítima, na qual a percepção extrasensorial estava envolvida. Em todos esses casos, Robert e eu tentamos constantemente estabelecer contato quando possível. O problema é que você nunca está tão preparado quanto poderia estar, porque as experiências não acontecem com tanta frequência, e você nunca sabe quando elas ocorrerão. Tais dados poderiam fazer muito para provar, sem dúvida, a validade de tais experiências. Não faz muitos anos, um homem que falasse sobre ver outro homem em uma tela conectada a uma caixa em sua sala de estar teria sido considerado um louco. Há um século ou mais, ele poderia ter sido queimado na fogueira. No entanto, milhões assistem peças inteiras hoje na tela da televisão.
Se tal coisa tivesse sido considerada impossível por todos os homens, não teríamos televisão agora. As primeiras tentativas em muitos campos foram ridicularizadas por homens cujos netos desfrutam dos frutos desses esforços. Robert viu um homem em uma tela e falou com ele. A possibilidade de tal contato pode realmente ser considerada tão extravagante. Em um mundo onde a televisão bidirecional é uma realidade, só faltava a caixa. Investigações no campo da percepção extrasensorial, por mais pouco sofisticadas que sejam, podem muito bem resultar em conhecimento que permitirá à humanidade usar e entender habilidades das quais ela tem estado amplamente ignorante. Em um futuro distante, podemos ser capazes de utilizar esses potenciais para o benefício de todos. Isso também nos ajudará se considerarmos novamente nosso uso de eletricidade e ondas de luz. Nós os consideramos muito práticos, mas nem mesmo os cientistas realmente sabem o que é eletricidade nem o que são ondas de luz. No que diz respeito aos seus próprios experimentos, é muito melhor colocá-los em algum tipo de base regular, quando isso for possível. Tentativas espasmódicas e excessivamente entusiásticas não produzirão bons resultados, e a disciplina, envolvida em experimentos agendados, também pode ser benéfica. Se você estiver usando a auto-hipnose, sempre dê a sugestão de que você sairá do estado de transe quando quiser, na contagem de 3, ou dentro de um limite de tempo especificado. Sob nenhuma circunstância, recomendo levar mais de meia hora para qualquer um desses experimentos que envolvem uma mudança de foco. Mantenha seu caderno. Imediatamente após cada experimento, faça sua anotação. Compare o conteúdo de seu caderno com seu caderno de sonhos. Veja se há uma relação entre seus sonhos e suas experiências de tempo psicológico. Não espere resultados espetaculares. Você pode alcançá-los, às vezes, mas frequentemente seus experimentos de tempo psicológico envolverão simplesmente uma sensação de bem-estar e saúde. Muitas de nossas próprias sessões são sem intercorrências. Cada sessão aumentará sua própria capacidade de reconhecer a experiência interior e ajudará você a se aclimatar à qualidade atemporal que tão bem a caracteriza. A seguir, trechos do material SET, nos quais alguns tópicos são discutidos, que têm relação com o assunto deste capítulo. Trechos da seção 162. Um pensamento é uma ação. Um sonho é tanto uma ação, quanto uma respiração é uma ação. Embora falemos em termos de separação, toda a realidade é parte da ação. Quando dividimos a ação para discuti-la, de forma alguma mudamos a realidade da ação, nem alteramos sua natureza. As ações têm uma realidade elétrica. Seus sentidos externos não percebem as realidades elétricas dessa natureza. No entanto, você é uma gestalt de ações elétricas. Dentro da matéria física de seus cromossomos, existem sistemas eletricamente codificados. Estes não são os próprios cromossomos. Os cromossomos são a materialização física dos dados elétricos internos. A ação, você pode usar o termo vitalidade se preferir, a ação continuamente tenta se expressar em formações infinitas. Portanto, ela se materializa em várias formas. Eu chamo essas formas de camuflagem. Dentro de seu sistema, a camuflagem é matéria física. É impossível para a ação se expressar completamente em qualquer meio. Não há, em nenhuma circunstância, nenhum sistema fechado. A ação flui dentro de todos os sistemas e todas as realidades. Seus sentidos físicos, portanto, estão equipados apenas para perceber as realidades dentro do campo de camuflagem física. Isso não significa, no entanto, que esta é a única realidade. É simplesmente a única realidade que você percebe com os sentidos físicos. Para perceber outras realidades, você deve mudar de seus sentidos externos para os sentidos internos, pois os sentidos internos são mais claros e estão equipados para perceber a ação e a realidade como elas existem, independentemente das distorções dadas a elas pelos sentidos físicos. Porque você percebe a realidade de forma limitada, isso de forma alguma afeta a natureza básica da própria realidade. O ego tenta se separar da ação, para ver a ação como resultado do ego. No entanto, novamente, a tentativa do ego de se separar da ação de forma alguma muda a natureza da ação. O ego meramente limita sua própria percepção. Não há limitações para o eu.
pois o eu, como parte da ação, não tem fronteiras, exceto aquelas imaginárias que lhe são dadas pelo ego. Não encontramos, portanto, limitações para o eu, nem em cima nem embaixo. O eu não está encerrado dentro do crânio ósseo. Você chama seus pensamentos de seus, e, no entanto, como você os segura? Você não os segura. Eles são, de fato, transmitidos sem seu conhecimento consciente, e o eu se expande. Nem o eu é limitado fisicamente. Essa ideia é o resultado de seu próprio hábito de percepção, pois produtos químicos e ar e nutrientes que você considera não eu entram no eu constantemente, e aquilo que você considera você mesmo sai pelos poros do seu corpo. Nem o eu é limitado pelo espaço e tempo, pois em sonhos você tem uma atualidade que não tem nada a ver com espaço nem tempo, e essas experiências de sonho mudam e alteram sua personalidade, pois a ação por si só deve sempre mudar. Você está familiarizado apenas com uma pequena porção do eu. Você é mais do que você sabe que é, e suas jornadas vão mais longe. O ego não pode fazer seu coração bater. Por que então você acha difícil acreditar que você é mais do que o ego? Pois em sonhos, você encontra porções de si mesmo. Você constrói realidades, e sua experiência no mundo dos sonhos é tão vívida e válida e tão real, em todos os aspectos, quanto sua experiência de vigília. Nem você está totalmente consciente em seus termos, mesmo em seu estado de vigília. Você exclui estímulos para se concentrar em outros estímulos. Este é um exemplo simplificado de como, no estado de sonho, você exclui estímulos que geralmente são aceitos pelo ego e se torna consciente de outras realidades que você geralmente ignora no estado de vigília.